Oi, gente, tudo bem? Tudo preparado para mais uma aulinha de Química? Na aula de hoje, a gente vai estudar semelhança entre átomos. Eu vou ter um átomo A e vou comparar com o átomo B e ver quais são as semelhanças entre eles. Bom, antes de entrar nesse assunto de semelhança, vamos relembrar como é constituído um átomo, né? Um átomo é constituído por dois pedaços. A gente vai ter um núcleo, onde eu vou encontrar as partículas chamadas de próton, que possui carga positiva, e massa, que a gente vai representar por A, vai ser igual a 1, tá certo? Toda vez que você vê o A nessa aula de hoje, vai ser referente à massa. E o núcleo também contém um nêutron, partículas de carga neutra, né? Ou seja, carga zero. Também a massa do nêutron, tanto a do próton como a do nêutron, a massa vai ser igual a 1. Já na eletrosfera, que é a região maior do átomo, a gente contém quem? Os elétrons, partículas de carga o quê? Negativa. E a massa do elétron é muito inferior à massa do próton e do nêutron. É cerca de 1.800 vezes menor do que a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Então vamos dizer que a massa do elétron vai ser desprezível para a massa do átomo, tá certo? Então como se calcula a massa do átomo? A massa do átomo vai estar totalmente contida no núcleo. Então quais são as partículas que contém no núcleo? Prótons e nêutrons. Assim que calcula a massa do ar, calculando a massa dessas duas partículas. Bom, diante disso, a gente tem que aprender algumas terminologias novas, né, que a gente vai utilizar na aula de hoje. Bom, próton a gente já conhece, são partículas que estão contidas no núcleo e tem carga o quê? Positiva. O nêutron também está no núcleo, tem carga zero. Os elétrons a gente já conhece, são partículas que estão na eletrosfera e tem carga negativa. Massa do átomo a gente aprendeu agora, né? Que é igual ao quê? A massa do átomo é igual à massa do próton mais a massa do nêutron. Bom, e esse Z aqui é chamado de número atômico. Ou seja, esse número atômico é igual ao número de próton. Então, eu posso calcular a massa do átomo também da seguinte forma. No lugar de colocar o próton, eu coloco o Z, que é referente ao número atômico, mais M. Para você ter ideia, toda vez que eu altero o número de próton, eu altero o número de elétrons. Quero que vocês tenham essa noção aqui. Ó. Eu tenho uma carga positiva no núcleo, na eletrosfera eu tenho uma carga negativa. No núcleo aqui eu tenho uma carga positiva, outra positiva, eu tenho duas positivas. Na eletrosfera eu tenho duas negativas. Aqui, ó, 3 positiva e 3 negativa. Ou seja, todo átomo no estado fundamental, o somatório das cargas vai ser igual a zero, tá certo? Ou seja, uma negativa é cancelada por uma positiva. Quero que vocês tenham em mente isso. Uma carga positiva cancela uma negativa. E todo átomo no estado fundamental, carga zero. Tranquilo? Bom, então vamos aqui adiantar. Agora vamos aprender a representar um átomo fora da tabela periódica, tá certo? Na tabela periódica tem algumas alterações. A gente vai estudar mais à frente quando a gente for estudar a tabela periódica. Bom, vocês estão vendo aqui, esse Azinho aqui, ó, representa o quê? A massa, né? A massa pode aparecer em dois cantos superiores aqui, ó, tanto o esquerdo como o direito. Porém, o mais comum é aqui do lado esquerdo, tá certo? O número atômico, ou número de prótons, vai sempre aparecer do lado esquerdo inferior, tá certo? E o símbolo químico é essa letra aqui central, né? Esse símbolo químico é aqui, que representa o elemento químico, nesse caso é o ouro. Todo elemento químico, ele sempre vai iniciar com letra maiúscula. Quando tiver mais de uma letra, vai ser minúscula, tá certo? Bom, a gente já aprendeu a encontrar a massa e o número atômico. Essa carga aqui vai ser quando o átomo não é neutro, tá certo? Aí essa carga pode ser positiva ou negativa. A gente vai estudar mais à frente, né? Como eu já tinha dito, né? Para a gente encontrar a massa do átomo, só basta somar o quê? O número de próton mais o número de nêutron. Porém, no símbolo químico, às vezes eles escondem o número de nêutrons. O número de nêutrons é representado aqui, ó, no canto inferior direito.
Professor, se eu tiver o número atômico e o número atômico e a massa, eu consigo calcular o número de nêutrons? Sim, é só reorganizar essa forma. Se eu passar o nêutron para cá, melhor. Se eu passar o próton para cá, para esse lado da igualdade, vai ficar o quê? Massa menos o número de próton. Ou seja, aqui eu consigo calcular o número de nêutrons. É só resolver essa equação do primeiro grau. Tranquilo? Bom, agora a gente vai aprender a diferenciar um átomo neutro de um íon, tá certo? Íon é um átomo que não é neutro, tá certo? Ou seja, não está no estado fundamental. Bom, a gente viu que o átomo no estado fundamental, a quantidade de carga positiva, ou seja, de próton, é igual à quantidade de elétrons. A gente viu também que a carga positiva cancela uma carga negativa. Ou seja, para ter o átomo no estado fundamental, a gente tem que ter o quê? O número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, ao final das contas, o somatório das cargas vai ser zero. Quero que vocês tenham em mente aqui o seguinte. Esse átomo aqui é o de hidrogênio. Ele possui apenas um próton e um elétron. Observe que ele tem cargas. Porém, uma negativa cancela uma positiva. Então, o somatório das cargas aqui é zero. Quando eu digo que o átomo está no estado fundamental, quer dizer que o somatório das cargas é zero. Não quer dizer que ele não tem carga. Como vocês podem ver aqui, ele possui duas cargas. Uma negativa e uma positiva. De boa? Bom, a gente já entendeu que o átomo no estado fundamental é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá certo? Agora, quando eu tenho um íon, na maioria das reações químicas que a gente vai estudar, quem vai alterar é o número de elétrons, tá certo? O número de prótons sempre vai ser constantes para a gente, tá certo? Nas ligações químicas, quem se altera vai ser o número de elétrons, ou seja, os elétrons aqui vai variar, tá certo? Varia, o número de elétrons varia e o do próton se permanece constante. Então vamos aqui, né? Numa reação química, eu posso ganhar elétrons ou perder elétrons. Quando eu ganho elétrons, eu estou aumentando aqui a carga positiva, tá certo? Então, a carga negativa, quando eu ganho elétron. Vou botar mais um elétron aqui, ó. Antes eu tinha o quê? Uma negativa mais uma positiva, né? Isso aqui era igual a zero. Como eu ganhei mais um elétron, fiquei o quê? Com duas cargas negativas e tenho aqui ó, mais uma positiva. O somatório vai ser menos 1. Ou seja, o saldo ficou o quê? Negativo, tá certo? Então a quantidade de elétrons ficou maior do que a quantidade de prótons, como vocês podem ver aqui, ó. Então, quando eu tenho um íon que possui carga negativa, a gente chama esse íon de ânion. E a carga desse ânion vai depender de quantos elétrons eu ganhar. Aqui nesse caso eu ganhei um elétron. Vamos supor que eu ganhei outro elétron aqui, ó. Então, no lugar de ter 2, agora eu vou ter menos 3 cargas positivas, com uma positiva. Então, o saldo aqui vai ficar o quê? Menos 2. Então, esse ânion vai ter carga menos 2. E à medida que eu vou ganhando mais elétrons, vai aumentando a carga negativa desse íon. Tranquilo? Eu vou apagar aqui, que já tem informação demais. Vamos ver agora o caso quando eu perco o elétron, tá certo? Tá vendo esse átomo aqui de lítio? Ele tem 3 cargas positivas, que são essas esferas vermelhas, e 3 cargas negativas, que são essas esferas aqui azuis, tá certo? Então, tem o quê? 3 prótons, que eu vou representar por sinal de mais, e 3 elétrons, que é as esferas azuis aqui. O saldo dessas cargas aqui vai ser igual a quanto? Zero. Lembre que uma positiva cancela uma negativa. Bom, agora vamos ver o caso aqui. Vamos supor que eu perdi esse elétron aqui numa reação química, por exemplo. Fiquei com quantos elétrons agora? 2 elétrons. E a quantidade de prótons, vocês estão vendo que é sempre constante, que está variando aqui é os elétrons. No lugar de 3 agora eu vou ter 2, que eu perdi 1, né? Então o saldo aqui ó, vai ser mais, ou então posso representar assim, ó, por mais 1, ou ainda posso representar ó, 1 mais. Qualquer dessas formas está correta, tá certo? De representar a carga do íon. Bom, agora vamos supor que eu perdi mais um elétron. Então aqui, ó, no lugar de eu tenho 3 prótons,
No lugar dos elétrons aqui, eu vou ter apenas um agora sobrando. Então, a carga positiva residual vai ser quanto? Mais 2, tá certo? Vocês estão vendo aí a malícia, né? Quem está alterando é apenas o número de elétrons. Tranquilo? Professor, como é que eu represento esse átomo aqui de lítio? O símbolo do lítio é Li, né? Agora, Li no estado fundamental, eu ia botar assim, ó, o número de prótons dele, o número atômico é 3, e a massa aqui, se eu for contar, ó, tem 3 nêutrons e 3 prótons. Então a massa vai ser quanto? 6, tá certo? Agora, nesse caso aqui, ó, como ele tem carga mais 1, eu vou botar lítio, repito de novo, 3 prótons e 6 de massa, tá certo? Opa, e a carga aqui, ó, vai ser o quê? Mais, ou então eu posso botar um mais, ou então mais um, tá certo? Vou deixar apenas o número de mais. E nesse caso aqui, ó, que ele ficou com saldo 2 positivo, quando eu vou representar esse elemento químico, o lítio novamente, a massa e o número de prótons não alterou, o que alterou foi apenas o número de elétrons. Então aqui ele está com mais 2, e a carga é sempre representada aqui, ó, no canto superior direito, tranquilo? Pronto. Quando eu tenho um átomo que ganha, quer dizer, perde elétrons, esse átomo se torna um íon, e esse íon se chama de cátion. Aqui é carga positiva, corrija aí no material de vocês. E essa quantidade de carga depende da quantidade de elétrons que eu perder, né? Se eu perder mais elétrons, eu vou alcançar cargas mais positivas. Tranquilo? Bom, agora a gente vai ver o que realmente altera quando o átomo deixa de ser fundamental e passa a ser um íon. Observe, eu botei a carga aqui 0 para representar que está no átomo fundamental, mas não é obrigado a colocar esse 0. O elemento químico era para ser representado apenas dessa maneira. 20, 40, certo? Bom, aqui eu vou ter o número atômico 20, que é representado aqui embaixo, que é a mesma coisa do número de prótons. Aqui eu vou ter igual número de elétrons, porque eu vou ter igual número de elétrons, que a carga aqui é o quê? É 0. Toda vez que a carga é 0, a quantidade de carga positiva vai ser igual à quantidade de carga negativa. É assim que eu encontro a quantidade de elétrons. Tranquilo? Bom, número de nêutrons é bem simples de calcular também. Nêutrons, como a gente já viu, né? Vai ser igual à massa menos o número atômico ou o número de prótons. Aqui vai ser 40 menos 20, que é igual a 20. Ou seja, o número de nêutrons é igual a 20. E a massa já está exposta aqui, é 40. Tranquilo? Bom, como é que eu calculo a quantidade de elétrons? Quando eu tenho um íon. Tá vendo aqui, ó? Esse íon aqui é um cátion ou um ânion? É um cátion. Por que é um cátion? Tem carga positiva. Toda vez que eu tenho um cátion, quer dizer que eu perdi elétrons. Mas vamos calcular aqui a quantidade de elétrons, né? A gente sabe que a quantidade de prótons mais elétrons tem que ser igual ao quê? A 2, a carga aqui. No caso, vai ser a carga, tá certo? Essa carga, quando é estado fundamental, é 0, como a gente viu aqui, né? É 0. Quando é 0, vamos ver esse caso aqui primeiro, né? Eu tenho 20 prótons, que está expresso aqui, né? Mais elétrons vai ser igual a 0, que é a carga do átomo fundamental. Então, quando eu passar esse 20 para cá, ó, vai acontecer o quê? Vai ficar elétron igual a menos 20, ou seja, aqui é a carga do elétron, menos 20 cargas. Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui para um cátion. No lugar de colocar o 0 aqui, eu vou colocar a carga do cátion, que no caso aqui é mais 2. Então vai ficar o quê? A gente sabe que o número de próton aqui é quanto? 20, né? 20 mais elétron é igual ao quê? A mais 2. Quando eu passar esse 20 para o outro lado, ele vai passar fazendo ao contrário, que ele está fazendo aqui desse lado, que é somando. Então a quantidade de elétrons vai ser igual ao quê? 2 menos 20. Então a quantidade de elétrons é igual a menos 18. Como vocês podem ver aqui, ó, é a quantidade de elétrons. E o que variou entre o átomo fundamental e um
e um íon foi apenas o quê? A quantidade de elétrons. É a única coisa que oscila aqui nesse átomo, tá certo? Bom, já que a gente tem uma bagagem agora, a gente pode estudar semelhança entre átomos, né? Bom, aqui tem as três principais semelhanças. Isótopos, quer dizer que é igual número de prótons. Esse iso aqui representa igual, tá certo? Isótopos igual número de prótons, ou seja, número atômico, tanto faz, que é a mesma coisa. Próton e número atômico vocês têm que levar como sinônimos, tá certo? Ó, isóbaro. Esse A aqui, ó, representa a massa, tá certo? É só um macete para decorar. Isóbaro igual número de massa. Isótonos, ou seja, is igual número de nêutrons. Observe, esses três aqui são as três principais semelhanças entre átomos. Porém, o isoeletrônico aqui é a mesma coisa de dizer o quê? Igual número de elétrons. Esse isoeletrônico, ele pode vir acompanhando uma dessas características aqui, né? Porém, quando eu tenho um isótopos, quer dizer que eu vou ser igual ao número de prótons e diferente o restante, tá certo? Recapitulando aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho um átomo A e um átomo B, e eles são isótomos, ou seja, o número de prótons são iguais, nesse caso aqui, ó, o número de massa, o número de nêutrons deles, ó, o próton vai ser igual, porém a massa vai ser diferente entre A e B, e aqui, ó, o número de nêutrons também vai ser diferente, ou seja, toda vez que eu tenho uma igualdade, eu vou ter essas outras duas desigualdades, tá certo? Bom, aqui tem uma exceção, o isoeletrônico. O isoeletrônico, ele poderia ser, o átomo B aqui também poderia ser isoeletrônico, tá certo? Vou botar aqui, ó. Observe, pode ou não pode. Isso aí vai depender do caso. Bom, vamos ver aqui a definição de isótopos. Isótopos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo elemento atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Isótopos, o número de prótons, quer dizer, né? Eu posso levar em consideração como a identidade do átomo, ou seja, o que diferencia um átomo A do átomo B vai ser o número de prótons, tá certo? E se eu juntar vários átomos do mesmo número de prótons, eu vou ter o chamado elemento químico, ou seja, é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Bom, observe, aqui ó, tem um elemento químico que hidrogênio, tá vendo? Bom, observe esse hidrogênio aqui, ó. Todos eles têm o quê? Mesmo número de prótons. Porém, aqui, ó, vou ter o quê? Diferente número de massa. Se eu perguntar a vocês, esse átomo daqui é igual a esse? A resposta é não. Por que não? Porque aqui eu só tenho um próton, uma carga positiva. Aqui eu tenho um próton e um nêutron. Ou seja, eu mudei alguma coisa entre um átomo e outro. Eles não são mais o mesmo átomo. Porém, o número de prótons aqui ó, permaneceu o mesmo. Isso me indica que esse átomo é o mesmo átomo, é assim, o mesmo elemento químico, quer dizer, né? Aqui, ó, no caso, foi hidrogênio e continua sendo hidrogênio aqui, mesmo que a massa seja outra. E aqui, observe, eu tenho um próton aqui e duas cargas neutras aqui que são nêutrons. Porém, o que caracteriza o átomo é o número de prótons. Então, aqui continua sendo o quê? Hidrogênio, tá certo? Apesar de ser átomos diferentes. Então, se eu juntar esses três átomos aqui diferentes, mas aqui eu tenho apenas um elemento químico, tá vendo? E esse elemento aqui químico é representado pelo símbolo H, que é o hidrogênio. De boa? Agora vamos ver mais um caso, para ver se ficou claro, né? Observa aqui, eu tenho esse carbono, ele tem aqui, ó, 6 prótons, ou seja, 6 números atômicos,
e 6 nêutrons. Aqui, ó, tenho 6 prótons e 7 nêutrons. Observe que mudou o número de nêutrons daqui para cá, né? Então, alterou também o número de massa. Lembre que a massa depende de quê? Depende do número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu estou alterando o número de nêutrons, eu estou alterando o quê? A massa. Observe. Esse outro átomo aqui também ele tem 6 prótons. Agora ele tem 8 nêutrons e a massa passou a ser o quê? 14. Mas ele continua sendo o mesmo elemento químico? Continua. O que garante que é o mesmo elemento químico vai ser o número de prótons ou o número atômico, tá vendo? Todos esses átomos eles são o quê? Carbono. Quando eu tenho o hidrogênio, ele recebe nome especial: próton, deutério e trítio. Porém, tirando o hidrogênio e indo para outros átomos, por exemplo, carbono, os isótopos, que são átomos que possuem o mesmo número de prótons, eles vão ser diferenciados pelo número de massa aqui, ó. Carbono 12, quer dizer que é o isótopo 12 do carbono. Carbono 13, isótopo 13 do carbono. Isótopo 14 seria esse isótopo daqui do carbono, tá vendo? Toda vez que eu tiver átomos diferentes, porém tiver o mesmo número de prótons, vocês podem ver aqui, ó, 6, 6 e 6, eu tenho o mesmo elemento químico, tranquilo? Bom, para finalizar aqui essa parte de semelhanças, vamos olhar aqui o caso agora do isóbaro. Então pode ser chamado também isobaria. Ó, observe, aqui eu tenho um átomo de cálcio e o átomo de argônio. Porém, aqui ele tem uma semelhança entre esses dois átomos. Qual é a semelhança? A massa aqui, ó, é 40 e a massa aqui também é 40. Observe, são átomos diferentes, porém possuem o quê? A mesma massa. Então, aqui eles são o quê? Isóbaro. Professor, por que não são o mesmo átomo, já que a massa é idêntica? A gente viu no slide passado, o que diferencia um átomo A de um átomo B é o número atômico. Aqui é 20, aqui é 18. Quer dizer que são átomos diferentes. Tranquilo? Bom, agora vamos estudar o isótono ou isotonia. Bom, observa aqui, qual a massa do sódio? 23, né? Aqui é a massa e o número de prótons aqui, ó, é 11. Como eu encontro o número de nêutrons? Nêutron vai ser igual ao quê? A massa menos o número de prótons. 23 menos 11. Então aqui eu vou ter o quê? 12 nêutrons. Observe, sódio tem 12 nêutrons. O magnésio, eu vou fazer a mesma coisa. 24 menos 12, também 12 nêutrons. Observe que são átomos diferentes, né? Olha aqui, o número atômico é 11 e aqui é 12. Isso me garante que são átomos diferentes. Porém, o que ele tem em comum? Eles têm em comum que é aqui, o número de nêutrons. Então são o quê? Isótomos, tá certo? Agora vamos ver esse outro caso aqui. Vamos encontrar agora a quantidade de elétrons para cada átomo. Observe, aqui esse sódio, ele tem carga, né? Positiva, então é o quê? Um cátion. Tá certo? Aqui o oxigênio tem carga negativa, então é um ânion. Tranquilo? E esse hélio aqui não tem carga, então a gente considera como um átomo no estado fundamental. Bom, vou separar aqui agora. Vamos calcular o número de elétrons do sódio. A gente viu que a quantidade de próton mais elétron é igual ao que? A carga do átomo. A carga desse átomo aqui é quanto? É mais 1, ou seja, tem uma carga aqui positiva. Agora, a quantidade de elétrons não sei, eu quero calcular, né? Porém, eu sei a quantidade de próton, que é 11. Então, se eu for resolver essa equação, vou chegar na seguinte conclusão. Passar esse 11 para cá, né? 1 menos 11. Então, a quantidade de elétrons para o sódio seria igual a 10. Como vocês podem ver aqui, ó, 10 elétrons. Agora vamos, esse aqui foi para o sódio. Vamos fazer para o oxigênio. A mesma coisa, né? P mais E é igual a carga. Tenho quantos prótons aqui? Tenho 8, né?
8, a quantidade de elétrons eu quero descobrir. E a carga aqui final é quanto? É menos 2. Então vamos ver aqui, né? Eu tenho, passar esse 8 para cá, né? Vai ser o quê? Menos 2, menos 8. Então eu tenho aqui, ó, menos 10 cargas negativas. Agora vamos ver aqui para o hélio. O hélio é bem simples. Ó, a carga é 0, né? Então eu tenho aqui, ó, 10 prótons. Então vai ser 10 mais é igual a carga que é 0. Então vai ficar o quê? Vai ser igual a menos 10. Observe, todos os 3 átomos que a gente estudou aqui, ó, tem carga menos, a carga de elétrons, quer dizer, né? Opa, aqui é menos 10, hein? Faltou colocar o sinal. Todos eles já têm menos 10 elétrons. Ou seja, a semelhança entre eles é a quantidade de elétrons. Então chama aqui, ó, de isoeletrônico. Tranquilo? Bom, aqui é um quadro resumo, né? Vocês vão ver aqui a semelhança. Quando eu tenho um isóbaro, eu vou ter igual o quê? Número de massa. Porém, o número de prótons e nêutrons vão ser diferentes. Agora aqui, ó, posso ter um caso que seja isóbaro e isoeletrônico. É possível, tá certo? Mas não é obrigado a ser sempre. Tranquilo? Quando eu tenho isótopos, ó, vai ser igual ao número de prótons. Diferente massa e nêutron. A mesma justificativa para o isoeletrônico. Ele pode ser ou não. Isótono igual ao número de nêutron e diferente o demais. Quando eu tenho isoeletrônico, opa, aqui não era para ser assim não, hein? Era para ser vazio aqui. Desconsidere isso aqui. Depois eu ajeito no material para vocês. Isoeletrônico, ele pode ser aqui, ó, quando ele tem a mesma quantidade de elétrons. Bom, vou fazer 2 exemplos aqui bem rapidinho, para depois encerrar a aula de hoje. Bom, eu tenho aqui, ó, a pergunta, um íon, por que íon? Tem carga, esse átomo tem carga, tá certo? O íon de cálcio e o átomo de argônio apresentam o mesmo número de... Observa aqui, ó, de cara, eu olho aqui, ó, que aqui tem massa 40 e aqui tem massa 40. Quando ele tem massas iguais, o elemento é isóbaro, tá certo? Isóbaro. Ou seja, igual número de massa. Vocês podem ver 40 e 40. Aqui nas alternativas, eles dão 2 semelhanças. Vamos procurar as demais semelhanças? Bom, aqui o número de prótons é 20 e aqui é 18. Então aqui, ó, são diferentes. Ele possui prótons, quantidade de prótons diferente. Se eu for calcular o nêutron aqui, ó, 40 menos 20. Quantidade de nêutron aqui vai ser 20. Se eu for calcular a quantidade de nêutron aqui, ó, vai ser igual a 22. Então eles também têm a quantidade de nêutrons diferente. Vamos calcular agora a quantidade de elétrons. Vou trazer o átomo de cálcio para cá, né? Ele possui quantos prótons? 20, né? A quantidade de elétrons eu quero encontrar agora. E a carga dele aqui é quanto? Mais 2. Então, ó, vou passar esse 20 para o outro lado. Vou ter o quê? 2 menos 20. Então, a carga aqui do elétron, do átomo de cálcio, é igual a menos 18. Se eu for fazer agora para o argônio, a quantidade de prótons que ele tem aqui, ó, é quanto? 18. 18 mais a quantidade de elétrons é igual à carga dele. Quando não tem nada, eu considero o quê? 0. Tranquilo? Resolvendo aqui, ó, vai passar para o outro lado. A quantidade de elétrons vai ser igual a menos 18. Observe. Igual ao número de elétrons. Esses dois átomos aqui são isóbaro e isoeletrônico ao mesmo tempo, né? Então, ele tem igual o quê? Mesmo número de massa e o mesmo número de elétrons. A alternativa correta seria a letra A. Mais um exemplo. Aqui, ó, com relação aos átomos abaixo, podemos afirmar que... Vamos ver alternativa por alternativa. Ele está dizendo que Y e Z e R, quer dizer, né, são isótopos. Isótopos é o quê? Igual ao número de prótons. Vamos ver aqui. O Y está aqui, né?
possui próton quanto? 22. E o R, 21. São diferentes, né? Se são diferentes, então não são isótopos. Tranquilo? Vou apagar aqui. Vamos ver a alternativa B agora. X e R são isóbaros. A gente viu que o átomo ele pode ser representado a massa aqui ou desse outro lado, né? Então, nesse exemplo, estão representando a massa desse lado. Por que eu sei que isso aqui é massa, não é carga? Porque não tem sinal positivo e nem negativo, tá certo? Bom, ele está dizendo que X e R são isóbaros. Vamos ver aqui, a massa de X é 50 e a massa de R 49. São diferentes, então não são isóbaros. Então essa alternativa está errada também. X e R são isótonos. Isótono é o quê? O mesmo número de nêutrons. Se eu for calcular aqui, ó, vai ser nêutrons é igual a quê? A massa menos o número de prótons. 50 menos 21, tenho aqui, ó, 29. Agora, 49 menos 21, eu tenho aqui igual, o número de nêutrons aqui vai ser igual a quê? A 28. Tranquilo? São diferentes, ou seja, a alternativa também está errada. Agora vamos ver aqui, ó, X e R possuem o mesmo número de elétrons. Vamos ver, né? Bom, tá vendo aqui que a carga do átomo é zero, né? E aqui também. Se eu tenho carga zero, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. E aqui também o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um 21. Então aqui, ó, vai ser 21 negativo, tá certo? Para pegar o padrão, vamos resolver essa questão aqui, ó. P mais E é igual a 0. Tenho quantos números de P? P aqui é 21, mais elétrons é igual a 0. Então, elétrons, vou passar esse 21 para cá, é igual a menos 21. Se eu for fazer aqui, vai ser a mesma coisa, ó. 21 mais elétrons é igual a 0. Então, elétrons é igual a 21, menos 21. Ou seja, são isoeletrônicos, tá certo? Ou seja, possui o mesmo número de elétrons. A alternativa correta é essa. E para finalizar aqui, a alternativa é X e Y deveria estar representado pelo mesmo número, pelo mesmo símbolo químico? Não. X e Y não pode ser representado pelo mesmo elemento químico, porque tem números de próton aqui diferentes. O que garante ser o mesmo elemento químico é ter o mesmo número de próton, tá certo? Bom, gente, eu deixei mais umas questões mais elaboradas. A resposta vão estar no final da aula, no slide. E eu vou ficando por aqui. Até mais, bons estudos.